Essa história é do tempo que meu avô contava quando a gente era pequeno lá no Nordeste brasileiro. Meu avô, que hoje infelizmente não se encontra entre nós, contava a história de um homem que era muito pobre. Esse homem, que era casado e tinha 10 filhos, vivia em uma casa bem simples de pau a pique no interior da Paraíba e que a família passava muita necessidade. Trabalhava às vezes na colheita, e tinha época que eram boa, mas também tinha vezes que era muito ruim. Às vezes tinham que remendar roupas com retalhos. Aliás, coisa comum nessas regiões do Nordeste, pois não tinham dinheiro nem para comprar roupas novas. Muitas vezes tinham que comer farinha escaldada em água quente com folhinhas de coentro para não passar fome. Pão era coisa de luxo e geralmente só se comia 1 ou 2 vezes por ano. Ele já não aguentava mais ser pobre e passar tanta necessidade. Então ele sempre ia trabalhar reclamando de tudo, e que sua vida era uma porcaria, e mesmo se esforçando tanto nunca tinha nada. Mas teve um dia que ele estava trabalhando alugado, ou seja, na diária, em uma colheita. Quando chegou na hora do almoço, ele foi para baixo de um pé de juá, se sentou embaixo para poder almoçar. Tinha ficado um pouco distante dos outros trabalhadores, para comer um escaldado de farinha com água, e uma folhinhas de coentro que sua mulher tinha feito. Depois que comeu, se deitou debaixo da árvore, com o chapéu cobrindo o rosto, mas sem conseguir dormir. Ficou pensando na vida, quando de repente apareceu uma mulher na frente dele. Uma mulher bonita, mas com um olhar gelado e firme, que fazia qualquer um estremecer. Ela disse: "Você vive reclamando da vida, né, rapaz?" Ele tirou o chapéu dos olhos e respondeu sem cerimônia: "E tem como não reclamar de uma vida miserável como essa? Eu trabalho o dia inteiro. Hoje mesmo, o patrão trouxe meia cuia de farinha e uma rapadura, para dividir entre 11 homens no café. E chega agora na hora do almoço, olha o que eu comi, um escaldado de farinha com água quente. Isso é vida?" A mulher ficou olhando para ele e falou: "Pois bem, você gosta muito de reclamar da vida, né? Então vou te dar condições para você ficar muito bem de vida." Ele disse: "Aceito não, pois já sei quem você é, e você tá querendo que pague com minha alma, né? Se eu quisesse uma coisa assim já tinha feito, e não vou aceitar esse pacto." Ela respondeu: "Não quero nada seu não, só quero que você cumpra o trato que vai fazer comigo. É um trato e não um pacto. Um trato que você vai ter que cumprir, se você estiver de acordo." Ele então fala: "Se você me dizer qual é esse trato, eu não quero sua alma e nada seu, homem. O trato é o seguinte: vou te dar o poder da cura. Qualquer doença que aparecer, você vai poder curar." Ele se assustou e perguntou: "Eu falo com quem?" Ela respondeu: "Você fala com a morte. Mas tem uma condição. Toda vez que você chegar na casa de um doente, e me vir sentada na cabeceira da cama, esse você não pode tocar. É meu. Agora, se eu não estiver lá, você pode curar. Pode até cobrar por isso." O homem pensou, olhou bem para ela desconfiado, mas acabou dizendo: "Assim é fácil demais. Fechado." Como podem ver, não foi um pacto e sim um trato, aliás um trato que pode sair muito caro. Aquela tarde ele finalizou o serviço, recebeu a diária e foi para casa. Naquele mesmo dia, ele ficou sabendo que o filho de um vizinho estava entre a vida e a morte. A família não era rica, mas tinha um pouco mais de condição. Ele foi lá e disse: "Se eu curar seu menino, vocês me dão alguma coisa?" "Se curar mesmo, a gente vê o que pode fazer", responderam. Então ele foi no quarto onde estava o rapaz, e viu que a morte não estava lá, e disse: "Esse eu posso curar", e pediu para que ficasse sozinho com ele no quarto. Ele se aproximou do menino, botou a mão na testa dele e num instante, o menino estremeceu e abriu os olhos, como se tivesse acordado de um pesadelo. Estava curado. A família não tinha muita coisa, mas deram uma quantia em dinheiro, uma quantia em mercadoria como arroz e feijão, e umas galinhas. Para quem não tinha nada foi como ganhar na loteria. Ali começou a fama dele. Fulano é curandeiro. Fulano é curandeiro. E assim ele começou a ser chamado de canto em canto. As pessoas começaram a pagar bem. E logo ele estava tratando gente rica até de outras cidades. Sua situação financeira ficou muito boa. Um dia, apareceu um homem vindo de outro estado. Disse que o pai estava à beira da morte, e ofereceu metade da fortuna da família se ele curasse o velho. E era muita grana. E ele foi junto com o homem. Chegou na casa, subiu as escadas com o coração batendo forte. Quando abriu a porta do quarto, lá estava ela, a morte, sentada, olhando para ele. Tomou um susto. Sabia o que aquilo significava. Mas quando olhou para trás e viu a família esperando, falou: "Não vou curar. A doença é forte demais." A família se desesperou quando ele falou isso e falaram: "Olha, se o senhor acha que a quantia em dinheiro não é o suficiente, a gente dá mais."
A ganância pesou. Ele olhou de novo pro quarto. A morte o encarava séria. Ele respirou fundo e disse: eu vou curar. Na mesma hora, a morte se levantou, olhou bem nos olhos dele e sumiu no ar, como fumaça. Ele foi lá, botou a mão na cabeça do homem, e não demorou praticamente nada, o homem já estava bom. A família pagou o combinado, e ele foi correndo para casa. Chegou em casa ofegante, viu a esposa dele e falou: mulher, fiz uma besteira que você nem imagina. Você não descumpriu o trato com a comadre morte, né? Falou ela. E ele: foi exatamente isso que eu fiz. A quantidade de dinheiro que eles ofereceram foi tão grande, que a ganância falou mais alto. Ela estava lá, eu vi. Me deixei levar. E curei o homem, e ela vai vir aqui em casa. A mulher: isso é certo que vai vir, você sabe. Eu vou me esconder, disse ele. Entrou dentro de um baú grande que tinha no quarto. E pediu para a mulher negar que ele estava em casa. Não demorou muito. A morte bateu na porta. A mulher atendeu. Fulano está aí. Não tá. Saiu. Foi para longe. A morte então disse: posso entrar para esperar? Sim, pode entrar. Mas acho que ele vai demorar, pois ele foi para outro estado ver um homem doente. Tem certeza mesmo que ele não está aqui, né? Pois ele saiu correndo de lá. Ela entrou na casa, olhou todos os cômodos. Depois entrou no quarto onde estava o baú. A mulher dele se sentou na cama, e ela se sentou justamente em cima do baú, e falou: vou esperar. Pela pressa com que ele saiu de lá, deve chegar logo. Ela esperou um tempo e depois disse: quando ele voltar, diga que eu passei aqui. E foi embora. Falou isso dando 3 pancadinhas em cima do baú. A mulher esperou um pouco e quando achou seguro foi chamar o marido. Homem, pode sair daí que ela já foi embora. Nada do homem sair. Abriu o baú. Lá dentro, o marido estava morto, encolhido como se dormisse. Ele cruzou o caminho dela, quebrou o trato e pagou o preço. Moral da história: às vezes é melhor viver com o pouco que Deus dá, do que buscar o que a gente não tem estrutura para aguentar.